Fala pessoal, mais uma vez aqui Gabriel Lima Refrigeração trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez nós vamos fazer um diagnóstico, uma placa eletrônica de um ar-condicionado do tipo janela, aonde não está funcionando nada. Um equipamento da marca LG. E acompanhe esse vídeo até o final que eu vou deixar uma mensagem muito importante para você. Acompanhe aí, vamos lá. Então vamos lá. Vamos identificar aí o problema dessa placa eletrônica. Como eu falei, uma placa eletrônica de um ar-condicionado do tipo de janela, da marca LG, onde estava apresentando a seguinte falha: não funcionava nada nessa placa, o equipamento ficava totalmente morto. E com isso nós vamos fazer agora teste dos componentes para diagnosticar aí o problema dessa placa. Aqui nós temos placa principal, placa interface. Placa interface, ela tem a finalidade de receber informação, tanto vindo do controle remoto, quanto essas informações que o usuário ele passa através dos botões, como também ele envia informação ao usuário através desse display aqui. Então essa é a finalidade da placa interface. Aqui nós temos o sensor. Essa placa tem apenas um sensor, que é o sensor de temperatura ambiente. E aqui na placa principal nós temos relé de comando, transformador, fusível que vai aqui dentro. E esses aqui são os relés de acionamento das velocidades, ou seja, tem 3 velocidades aí. Essa placa eletrônica, ela é do tipo dupla face, tem circuitos impressos também do lado de cá. Nós temos componentes soldados também do lado de cá. E com isso a gente vai começar aqui agora o diagnóstico. Vamos começar alimentando essa placa eletrônica. Para que eu possa ligar essa placa, eu preciso saber aonde que é os pontos de alimentação. Através de um componente que é o varistor, que é esse componente que está aqui. Através dele eu consigo identificar os pontos de alimentação. Por quê? Ele vai ligado em paralelo com o circuito de alimentação. Vou virar a placa para que a gente possa ver os contatos dele. Aqui nós podemos ver os dois terminais do varistor, aonde aqui ele está ligado nesse ponto de cá ao neutro, que é esse circuito aqui, onde eu já soldei aqui o fio de alimentação, tá vendo? E depois ele vem para o transformador. Aqui é a fase, que vem, aqui nós temos um jumper por cima da placa, mas aqui se conecta ao fusível. Esse daqui é o fusível. A alimentação vem daqui, passa pelo fusível, passa por esse jumper e vem para o varistor. Se houver algum problema, o varistor ele tem a finalidade de criar um curto-circuito entre a fase e o neutro. Ele curto-circuita aqui, forçando a queima do fusível que está aqui e protegendo todo o circuito à frente. Então nós já identificamos o circuito de alimentação. Eu sei que um dos circuitos ele já está alimentado, que é esse fio que eu soldei aqui embaixo, tá? O outro vem desse componente aqui que é o relé de comando. Aqui nós temos uma alimentação e uma saída. E aí eu preciso saber qual é a entrada e qual é a saída. Vou dar uma dica para vocês. Com o multímetro, na escala de continuidade. Escala de continuidade é aquela escala que quando nós encostamos as duas ponteiras, o multímetro dá um bip. E aí você vai fazer o seguinte para identificar. Com uma das ponteiras fixas no fusível, tá vendo? Fusível bom e uma ponteira fixa lá. A outra ponteira você vai vir aqui, ó, nos terminais desse relé. O que apresentar continuidade é o terminal de entrada. Esse aqui não. Esse aqui sim está apresentando continuidade. Então esse daqui é o terminal de entrada. Estou aqui com a minha tomada que eu vou utilizar para alimentar a placa, e eu vou agora conectar aqui no ponto aonde é o de entrada de alimentação. Então eu já tenho fase neutra alimentando essa placa. Agora eu vou ligar ela para ver como que ela vai se comportar. E logo depois eu vou fazer o seguinte teste. Vamos medir a tensão de entrada da fonte
e a tensão de saída da fonte dessa placa, para poder a gente ter uma noção de onde está o problema. Se a fonte estiver entregando a tensão certinha de 5 volts para alimentar os componentes eletrônicos, provavelmente o problema não está na fonte, está mais à frente. E aí vamos energizar essa placa para a gente fazer os testes. Placa já energizada. Vamos medir, ver se há tensão da rede elétrica chegando. Vou colocar aqui o multímetro na escala de tensão alternada, 200 volts. Essa placa trabalha com 127 volts e vamos para o teste. Esse daqui é o ponto onde tem um fio soldado na placa. Esse daqui é a entrada. Como vocês podem ver, 117 volts. Vou conectar no fusível para ter certeza que está passando pelo fusível. Também. Ok. Então dos dois lados do fusível encontrei a tensão, está passando energia por ele. E agora eu vou medir o final da fonte. Só que a fonte ela tem a finalidade de pegar a tensão da rede elétrica, que é alternada, e 127 volts. E a fonte tem a finalidade de converter em uma tensão de 5 volts, contínua, tá bom? Então, nós temos aí na fonte uma série de componentes elétricos e eletrônicos que tem esse trabalho de converter a tensão da rede elétrica e abaixar, ok? E aí, vamos colocar aqui o multímetro na escala de tensão contínua, vou botar aqui na escala de 20 volts, e aí eu vou vir no final da fonte, e aí eu preciso encontrar a tensão de 5 volts. Conectado aí, como vocês podem ver, tensão 0 volts, ou seja, o problema está na fonte de alimentação dessa placa. Eu vou desligar essa placa e vou fazer aí todos os testes para a gente identificar aí o problema. Placa já desligada. Vamos primeiro testar logo o transformador de comando e aí vamos verificar se o problema está nele. O teste que nós vamos fazer nesse componente é medir a bobina primária e a bobina secundária na escala de ohm. Tá aqui os terminais do transformador. Aqui nós temos a bobina secundária. Vamos medir. Então vamos botar aqui o multímetro na escala de 200 ohm. Ok, aqui. E aí vamos medir aqui a bobina secundária do transformador. Como vocês podem ver, está apresentando aí uma leitura de 8 ohm. Agora vamos fazer esse mesmo teste, só que agora aqui na bobina primária do transformador. Como vocês podem observar aí, não há leitura. Isso indica que esse transformador está com a bobina primária aberta e não vai funcionar. Esse transformador ele é soldado diretamente na placa, mas ele pode ser substituído. Vou soltar aqui. Basta você ter um conhecimento básico aí de como soldar componentes eletrônicos. Mas aí, pessoal, eu venho trazendo aqui uma outra dica. Eu vou utilizar uma fonte externa. Já que o problema está na fonte de alimentação dessa placa, eu vou soldar aqui num ponto específico, nesse ponto aqui, uma fonte externa de alimentação. Uma fonte normal que a gente utiliza aí para outras finalidades, mas que você encontra facilmente em lojas de eletrônica. E aí com essa fonte eu vou estar fazendo o mesmo trabalho que essa fonte aqui. E com isso eu vou poder testar os componentes da placa, poder testar a placa e ter certeza se o problema é só esse mesmo. Então vamos alimentar a fonte externa. Fonte ligada. Vamos agora fazer o teste. Primeiramente no controle, vamos ver aqui se o controle está emitindo algum sinal. Como vocês podem ver, através da câmera do celular, nós conseguimos aí identificar o sinal do controle remoto, ele está ok, funcionando. Agora, nós vamos ligar a placa.
Como vocês podem ver, placa funcionando. Vou mostrar aqui aquela leitura de tensão que eu mencionei para vocês, com o multímetro aqui em 20 volts contínuos. Vamos fazer aquela mesma leitura de tensão que eu fiz. E agora nós provavelmente vamos encontrar aí os 5 volts. Como vocês podem ver, está aí os 5 volts no final da fonte. Tudo por conta da fonte externa que eu liguei. E a placa está funcionando bem. O problema realmente é só o transformador. Você, meu amigo, que tem dificuldade em dar um bom diagnóstico quando se fala de placa eletrônica, quer aprender um pouquinho mais sobre isso, eu vou estar elaborando aí um curso sobre diagnóstico de placa eletrônica. Não perca essa oportunidade. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.